Será que só os pastores têm direito de comer dos dízimos e das ofertas? E os obreiros que sentam ao seu lado? Forte é a mensagem para as nossas vidas hoje. Vou falar sobre alguns princípios bíblicos para o sustento do obreiro. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos, disse Paulo de Tarso. Eu quero deixar bem claro, ao começar esta palavra, um princípio bíblico extremamente importante quanto ao sustento do obreiro. É que se Deus o chamou, Ele o sustentará. Assim como você chama alguém para fazer um trabalho na sua casa e paga por seus serviços, da mesma maneira Deus nos chama para fazer a sua obra e nos paga e paga bem. Paulo, apóstolo, não era assalariado por organização alguma, não. E muitas vezes usou parte do seu tempo para fazer tendas, para levantar o seu sustento. Na maioria das vezes dependeu da benevolência dos irmãos. Dois autores tratam muito bem dessa questão do sustento, do clero e do laicado. Um grande homem de Deus chamado Walt Whitman, quem não se lembra de Walt Whitman, aborda a questão do sustento de um ponto de vista bíblico, que não deve ser desprezado, apesar de muitos de seus conceitos não se encaixarem muito bem na nossa cultura ocidental. A questão das finanças deve ser profundamente analisada. Já outro teólogo chamado Snyder aborda a questão do clero laicado à luz da Bíblia, onde vale a pena muito ler o livro dele sobre o vinho novo, odres novos. Mas eu gosto da franqueza de Walt Whitman, quando diz: se um homem confia em Deus, que vai trabalhe para ele, senão que fique em casa, pois lhe falta a primeira qualificação para o trabalho, a confiança em Deus. Há uma ideia predominante de que se um obreiro tem uma renda estabelecida, ele pode ficar mais à vontade para o trabalho e, consequentemente, fazer melhor. Mas, para falar com franqueza, na obra espiritual há uma necessidade de uma renda incerta, pois essa renda necessita de íntima comunhão com Deus. Deus deseja que os seus obreiros recorram somente a Ele em busca de recursos financeiros, e assim não deixe de andar em estreita comunhão com Ele e aprenda a confiar nele continuamente. A verdade é essa. A posição radical de Ni é de quem somos nós trabalhadores. Se formos trabalhadores dos homens, então vamos aos homens em busca de sustento. Se, porém, somos trabalhadores de Deus, então ninguém mais devemos dirigir-nos senão a Ele. Embora Ele possa satisfazer as nossas necessidades por meio dos nossos irmãos, por meio da igreja, por meio dos membros. Anos atrás, as colocações desse teólogo Walt Whitman sobre finanças levaram uma certa consideração a ter uma vida maior dependência de Deus do que dos homens. É o que ele passava. Mas nem todos concordam com esse teólogo. Nenhum pregador é despedido de uma reunião onde pregou de mãos vazias,
e é sempre abençoado pela igreja ou pela exponencialidade do irmão. Foram palavras de um certo pastor, dizendo que todo obreiro que pregava na igreja dele, ele abençoava. Jesus apresentou aos apóstolos um modelo de sustento. Ele recomenda: não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu sustento. Mateus 10, quando o Senhor envia os seus discípulos para pregarem a palavra. Pelo ensino de Jesus, os apóstolos deveriam sair com um mínimo de bagagem e depender da hospitalidade e do amor das pessoas. Qual a centralidade dessa recomendação de Jesus? Ele nos ensina a não confiar, a não depender dos seus próprios recursos para fazer a obra de Deus, mas a depender do Senhor que nos envia. Alguns irmãos dizem: se eu tivesse dinheiro, investia tudo na obra de Deus. Aí é onde está o engodo, o engano, a mentira de Satanás. Se alguém tem dinheiro, raramente investe no reino, pois o princípio de Deus é que a obra seja feita em total dependência dele, não dos nossos recursos. Os que menos têm são os que mais fazem. Essa é a verdade. Jesus está dizendo: vocês merecem o sustento e eu os pagarei. Faça a minha obra, pregue o meu evangelho. O teólogo Matthew Henry, em seu comentário bíblico, ele fala que se no início da igreja os apóstolos seguiram o ensino de Jesus, no decorrer dos anos, mantendo-se atento ao princípio ensinado por Jesus, os apóstolos passaram a receber contribuições das igrejas estabelecidas para o seu sustento e para a fundação de novas comunidades. A igreja de Jerusalém certamente contribuía de forma financeira com os irmãos de Antioquia. É o que nós vemos, os presbíteros que exercem bem a presidência são dignos de dupla remuneração. É o que a palavra do Senhor diz. Sobretudo os que trabalham no ministério da palavra e na instrução. A expressão presidem bem é a mesma palavra grega que aparece nessa carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 4. Governem bem. O texto de 1 Timóteo diz que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Os presbíteros, aqueles que ensinam a palavra do Senhor, é usado como merecedor, é ter o direito, é ser correto. A expressão dobrados honorários só aparece uma única vez em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4. O princípio encontrado nas Escrituras é que Deus sustenta os seus obreiros. Não nos abandona em nenhum momento. A forma como isso acontece varia, até mesmo conforme a cultura de um povo. Os cristãos de Corinto não são bem vistos no Novo Testamento como um povo contribuidor. Todo o ensino sobre finanças daquela igreja vem em forma de advertência, de exortação. Paulo chega a dizer: será que eu cometi algum pecado ao me humilhar, a fim de vocês serem elevados pregando gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los? Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade,
não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram todas as minhas necessidades. Foi o que ele disse para a igreja de Corinto. Até agora, passando fome e sede, necessidade de roupa, estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa, trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Palavras do apóstolo Paulo. Em algumas ocasiões, os cooperadores de Paulo trabalhavam a fim de que ele tivesse livre para pregar o evangelho. Coisa linda, irmãos. Eis uma das qualidades do apóstolo, saber fazer alguma coisa. A palavra testemunha aos judeus que o Cristo é Jesus. Pregava Paulo. Entende-se que os seus 2 discípulos passam a trabalhar em busca de sustento, enquanto Paulo se dedicava à pregação. Em 1 Coríntios 9, Paulo usa alguns exemplos de pessoas que são sustentadas no que fazem. São 5 exemplos por ele representados: o soldado, o agricultor, o pecuarista, o boi e o sacerdote. Leia primeiro aos Coríntios, medite em 1 Coríntios 9, o que é que a palavra de Deus vai dizer. Olha o que é que Paulo vai exortar a igreja de Corinto, irmãos. Isso é forte, o que Paulo vai dizer à igreja aos Coríntios. O soldado. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Foi o que Paulo disse. Paulo está usando uma linguagem compreensível na época, pois as guerras eram financiadas pela sociedade através dos impostos, dos liturgos, pessoas ricas da sociedade que financiavam com seus próprios recursos a manutenção de teatros, das escolas, dos navios de guerras. Nenhum soldado, meu irmão, vai à guerra se não tiver apoio financeiro. Ele precisa de recurso para o sustento da família e dele próprio. Ainda é assim nos dias de hoje. Para poder viajar, se locomover, lutar, precisa de apoio técnico, logístico. O agricultor foi o segundo exemplo que Paulo usou. Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Pergunta de Paulo. A segunda figura que Paulo usa aqui é do agricultor. Paulo se refere ao trabalhador rural que trabalha e prepara a terra, faz a semeadura, cuida das plantas enquanto cresce, irriga o solo. Será que ele não tem direito de comer daquilo que plantou? E o seu argumento é: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós os bens materiais. Paulo entendia que a semeadura espiritual produz bens materiais. Foi o que Paulo falou. A terceira figura, o pecuarista, que Paulo usa. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 9, ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho. A pessoa que lida todos os dias cuidando dos animais, das vacas, das cabritas, das ovelhas, será que não tem direito de tomar do leite que elas produzem? Cada um desses exemplos mexia com a vida dos crentes de Corinto, pois entre eles havia agricultores, soldados, criadores de animais. Quarta personagem que Paulo usa, o boi de canga.
Paulo diz, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que debulha. Acaso é de bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito? Pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança, o que debulha faz na esperança de receber a parte que lhe é devida. Paulo chega a comparar o obreiro do Senhor a um boi que trabalha, seja lavrando ou rodando um moinho. Esse boi, diz Paulo, precisa ser alimentado. Caso contrário, não vai conseguir trabalhar. Em quinto lugar, nós vemos ele usar os sacerdotes. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam? E quem serve do altar tira o seu sustento? Paulo ilustra a necessidade do sustento do obreiro com a figura do sacerdote, que comia dos sacrifícios trazidos ao altar, que é uma referência ao Antigo Testamento. Os sacerdotes estavam a serviço do povo em funções especiais. E aí Paulo vai e afirma, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Veja que é uma ordem. E assim também ordenou ao Senhor. Por questões pessoais, Paulo não recebia sustento da igreja de Corinto, mas recebia de outras igrejas, conforme está escrito aos Filipenses 4,18. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte, como aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Quantos de nós poderíamos dizer, estou suprido, de nada tenho falta? Será que os irmãos podem dizer isso? Será que muitas vezes não é só o pastor presidente que fica e os outros obreiros? Será que também não tem direito os que pregam a palavra, os que estão do lado do pastor, ajudando, cooperando, dirigindo congregação? Trabalhar com as próprias mãos pode ser bom, mas não é o método do próprio Deus para os seus obreiros. Assim ordenou também ao Senhor. É uma ordem, meu amado, que os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Acima de tudo, o obreiro deve aprender a viver numa dimensão de fé, em todos os sentidos da vida, inclusive quanto ao seu sustento. Todos nós vivemos pela fé. O dono da banca precisa vender. O dono de uma loja precisa vender. Todos nós vivemos pela fé. A verdade é que Deus paga. Trabalhe. O maná nunca faltou, amados, no deserto durante 40 anos. Da quantidade exata. Para cada pessoa, Deus fazia água brotar da rocha. Elias foi sustentado por corvos que lhe traziam pão e carne. Quando o ribeiro secou, o profeta Elias foi sustentado pela viúva que não tinha nada em casa. Havia tantos ricos em Israel, mas Deus cuidou de Elias na casa de uma pobre viúva. E ela e os seus filhos foram abençoados por Deus. Trabalhe, show. Deus é fiel. Se você tem certeza de que Ele o chamou, pode ter certeza de que Ele vai te sustentar. Aos 17 anos, quando um certo pastor saiu de casa para o seminário, a mãe dele escreveu num pedaço de papel Filipenses 4,3: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo que por ele haver semeado, que por ele haver ofertado,
você será grandemente abençoado. Um certo homem encontrou num livro de inglês uma referência a um poema citado em Mananciais do Deserto, da editora Betânia. O poema que não foi traduzido para a edição em português. Ele disse: eu consultei os editores que me falaram da Liberdade Mais Brasileiros da nova edição. No entanto, eu traduzi o poema que parecia no livro, que estava traduzido para o português, A Arte Perdida de Fazer Discípulos. Olha que tema! A arte perdida de fazer discípulos. Ele é profundo, é simples, pois fala do cuidado de Deus com seus filhos. E olha o poema que ele diz: o pardal falou para a andorinha. Gostaria mesmo de saber por que os humanos vivem ansiosos, correndo e se preocupando com o quê? E a andorinha responde ao pardal: amigo, acho que entendi que eles não têm um Pai celeste como o que cuida de mim e de ti. Meu amigo, o pardal conversando com a andorinha. Jesus, que palavra forte. Que nós possamos aprender com esta palavra. Que o nome do Senhor venha a ser glorificado em nossas vidas. Amém.